Olá, povo de Deus, graça e paz. Eu me chamo Gelson Becker e sou líder da Escola de Ativação Profética da Rede de Mobilização Missionária. Nós estamos na cidade de Recife, Pernambuco, no dia 5 de abril de 2020, o dia do jejum nacional. E ao término desse dia, eu quero comunicar a vocês impressões e intuições proféticas que eu tenho no meu espírito sobre toda essa nossa situação econômica, espiritual, geopolítica, em especial em relação a esse surto de coronavírus. E há 2 semanas atrás eu me organizei para gravar um vídeo semelhante a esse e comunicar as minhas impressões, as minhas intuições em relação ao coronavírus logo no início. E o Espírito de Deus veio sobre mim. O Senhor, ele me constrangeu a não gravar aquele vídeo. Deus falou comigo que ainda não era a hora de eu me manifestar publicamente em relação a esse assunto. Mas agora, ao término desse dia de jejum, de oração, de intercessão, e que muitos irmãos se uniram ao Espírito do Eterno para proclamar que o Senhor é Rei sobre a nação brasileira, para gerar no espírito de intercessão, e alguns já conseguiram sentir as dores de parto e espiritualmente romper. Outros ainda estão agonizando e outros ainda estão totalmente alienados, indiferentes do que está acontecendo no mundo espiritual ao nosso redor. Esses dias eu tenho meditado muito no capítulo 26 do profeta Isaías. Eu recomendo que você leia, releia e medite em Isaías capítulo 26. Ele me foi mandado por WhatsApp, uma arte gráfica focando o versículo 20. Isaías 26, 20, você já deve ter recebido no seu WhatsApp, aonde diz para se trancar nas casas e ficar de portas fechadas. Então ele me chamou a atenção e eu entendi no meu espírito que havia uns ciclos de data, que de fato esta era a palavra do coração de Deus para a nação brasileira. Mas eu também discerni no meu espírito que esse tempo acabou, que essa estação foi superada, que essa janela de data já ultrapassou e existe uma conspiração diabólica, maligna, para fazer com que homens e mulheres de Deus, pessoas bem intencionadas, trabalhadoras, produtoras, sejam agora enfeitiçadas por um sistema de crença, por uma falsa mídia, pelo espírito de falsa profecia. É tudo isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Agora, se o capítulo 26, versículo 20 já ficou conhecido de boa parte da nação brasileira, eu gostaria que você me ajudasse a divulgar esse vídeo, a se inscrever no canal, a curtir e a viralizar essa mensagem, porque não é o versículo 20 que tem que ficar registrado nas mentes e nos corações de todos os homens e mulheres de bem da nossa geração, em especial da nação brasileira de língua portuguesa. É o versículo 17 do mesmo capítulo, capítulo 26, do versículo 17, aonde ali sim temos uma chave de maturidade, uma chave de entendimento para discernir e reverter todo esse quadro de afronta, de passividade, de prejuízo, de medo, de insegurança, de dúvida e de manipulação das informações que estamos sendo expostos. O versículo 17 do mesmo capítulo 20, versículo 20, você já deve ter recebido no seu WhatsApp, diz assim, ó Senhor, diante de ti nos apresentamos, fomos como uma mulher grávida, que tem dores de parto e dá gritos de dor, quando está prestes a dar à luz. Versículo 18. Engravidamos e tivemos dores de parto, mas demos à luz o vento. Não pudemos livrar a terra, nem demos à luz moradores do mundo. Os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitam no pó. O teu orvalho é orvalho de luz, e a terra dará à luz os seus mortos. Um dia de jejum, um dia de humilhação, um dia de colocar a boca no pó. O versículo 19 fala muito aos nossos corações. Desperta, exulta, vós que habitam no pó. Não habitamos no pó, mas passamos um dia colocando o nosso espírito em um estado de contrição, de quebrantamento, humilhando-nos na presença de Deus a fim de evidenciar ou expressar fruto de arrependimento, o qual não é possível ser gerado a partir das nossas obras morais e religiosas.
o qual é a dinâmica do Espírito de Deus no espírito humano, nos convencendo da justiça, do juízo e do pecado. Mas quanto mais nós nos rendermos a esse relacionamento com o Paracletos, com o Consolador, com o ministério do Espírito Santo, mais intenso e mais convictos seremos dos nossos pecados. E é essa convicção e esse arrependimento dos nossos pecados que nos habilita a nos colocarmos na brecha e a confessarmos e a desligarmos os pecados de uma nação, a remover todo o acúmulo e depósito de malícia, de iniquidade sobre a nação brasileira. Aí vem o versículo 20, ainda em Isaías capítulo 26. O versículo 20 que você já conhece. Vem, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas, esconde-te, só por um instante, só por um momento, até que passe a ira. Outros versículos não falam quarto, falam tranca na tua casa até que a ira de Deus desapareça. E por fim, o último versículo do capítulo 26, o versículo 21, pois o Senhor está saindo do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua maldade, e a terra revelará o sangue que nela está e não encobrirá mais os seus mortos. Quando você lê no ministério profético um texto desse de juízo, de castigo, em que a medida da iniquidade transborda na presença de Deus, as pessoas elas tendem a fechar o coração, principalmente nesse modelo religioso de pós-modernidade, onde a pessoa está viciada em pregações positivistas, autoajuda e nada contra pregações motivacionais. Existe sim um aspecto bíblico do ofício de profecia, da unção profética, do ministério profético do Novo Testamento, que segundo o apóstolo Paulo vem para exortar, consolar e edificar. Então é óbvio que a consolação e a edificação envolve também ensinos motivacionais da palavra de Deus. Mas não podemos adulterar, atropelar, abortar, jogar fora o aspecto da exortação, do comissionamento ao arrependimento. O ministério do arrependimento é essencial nos nossos dias. E desde o ano de 2015, 2016, quando Deus começou a nos dar comandos e revelações para profetizar sobre cidades, sobre nações, começamos a levantar altares de oração e prefeitos foram impeachmentados, 17 ao todo só no Brasil, fora as experiências da Guatemala, de Honduras, da África. Então, Deus começou a nos dar comissionamentos e pesos de intercessão, não apenas mais por pessoas ou por igrejas locais, mas sim por fenômenos geopolíticos. Depois por fenômenos da meteorologia, da natureza. Vocês que são alunos da Escola Ativação Profética, que nos acompanham, conhecem essas histórias, conhecem esses testemunhos. E no ano 2015, 2016, tivemos o impeachment lá da líder feminina, a presidenta, atropelando a língua portuguesa, Dilma Rousseff, e o vice Michel Temer assume, logo na sequência, duas janelas, dois portais de impeachment se abrem e um grupo que não poderia ter, mas o legitimou, vendeu a alma para o sistema e salvou ele do constrangimento público do impeachment, mas os dois portais de oportunidade de impeachmá-lo foram abertos. E na sequência, então, um fenômeno que foi a eleição de Jair Messias Bolsonaro. Nessa janela de tempo, Deus vinha falando muito conosco sobre o sistema Leviatã. O sistema Leviatã na política, o sistema Leviatã na igreja, o sistema Leviatã na nação brasileira e nas nações da terra. E também Deus começou a falar muito e a dar revelações sobre o sistema Belmonte. O sistema Belmonte ele é antítese do sistema Leviatã. Outro dia a gente grava uma aula, disponibiliza para os alunos da escola só sobre o sistema Belmonte e o sistema Leviatã. Lá em Jó, diz que Jó estava cansado, no final do livro, Deus o chamou e o questionou e o interrogou, e no final de tudo ele se rende a Deus. Ele apenas mantém esse altar de comunhão, intimidade com o Senhor, sem entender nas faculdades da alma absolutamente nada. No entanto, ele começa a discernir nas faculdades do espírito humano de Jó, em íntima comunhão com o Espírito Santo de Deus, tudo. E é este o segredo para a temporada que nós estamos vivendo na igreja, na economia e na política brasileira.
É exatamente isso, é parar de pensar com a mente e começar a raciocinar com o espírito. É parar de ler e interpretar o noticiário, as notícias, as informações, aquilo que você recebe no WhatsApp ou aquilo que você assiste na televisão, pelos filtros da alma, pelos filtros da psique. Não é para anular, não é para jogá-los fora, não é para abortá-los, porque você vai ficar alienado, idiota, imbecil, de modo algum. É para, além deste exercício de discernimento e raciocínio linear que você já vem fazendo com as notícias que lhe são apresentadas, você agora ativar mística, profética e espiritualmente uma sensibilidade do espírito, uma percepção espiritual, uma noção e um discernimento divino do que você está lendo, do que você está ouvindo, do que você está observando. É essa faculdade do espírito que precisa ser ativada e impartida numa geração de brasileiros, para que eles consigam discernir as matérias, os jornalistas, as perguntas capciosas e as próprias respostas, sejam dos profissionais de saúde ou dos políticos correlacionados a cada um dos setores, cada uma das áreas, para que eles possam discernir muito mais do que a informação. Chegou a hora de discernir o espírito de quem está falando. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, quando ele diz, se você conhecer uma pessoa, você tem que conhecer ela no espírito. Você não pode conhecer uma pessoa e discernir essa pessoa única e exclusivamente pelo estereótipo físico. Na escola de profetas, nós falamos muito sobre isso. Nós temos igrejas que são pentecostais que não profetizam há séculos, há décadas, há muitas gerações, por causa do uso imaturo, manipulador e irresponsável do dom profético. Então esses pastores, cheios de zelo e com um currículo de traumas no ministério profético, assumiram um extremo do pêndulo do relógio, dizendo, aqui na minha igreja é só o ministério da palavra de Deus, aqui eu não deixo profetizar. Enquanto, simultaneamente a esta geração de líderes, existem outros líderes que são perfeitamente conscientes da imaturidade, da manipulação, da mentira, do espírito de engano que foi enviado na boca dos profetas que profetizavam segundo aquilo que Acabe gostaria de ouvir. E toleram a falsa profecia, a personificação mitológica de Jezabel, o sistema babilônico, a indução, a manipulação e as imaturidades do uso do dom profético. Você lembra que certa vez a irmã Rita Cabelo de Fogo, ela estava profetizando para uma irmã no círculo da oração, do culto da garagem na porta da casa dela, às 4 horas da tarde, que ela estava recebendo uma próstata nova. E alguém sussurrou, uma daquelas intercessoras auxiliares dela, sussurrou no ouvido dela, dizendo, irmã Rita Cabelo de Fogo, mulher não tem próstata, é só homem que tem próstata, não diga uma profecia dessa. Ela disse, mulher não tem próstata, essa aqui não tem próstata não, irmã Rita Cabelo de Fogo, então receba uma próstata em nome de Jeová. E esse tipo de palhaçada, no uso imaturo, indutivo e sugestionado do dom profético, transbordou o cálice e fez com que muitos pastores fechassem o seu coração num extremo de limitar o ministério única e exclusivamente ao ministério da palavra de Deus, que é uma verdade manca, né? Que é uma boa opção, é um zelo, mas lembre-se que foi o excesso de zelo dos fariseus que impediu eles de discernir o que Jesus estava fazendo. Foi o excesso de zelo dos publicanos que impediu eles de discernir o que Jesus estava manifestando de novo, de diferente, na psique da Palestina, da Judéia, naquela janela de data. E eles perderam o vinho novo por causa de um excesso de zelo. Tessalonicenses diz, não proíbam profetizar, não desprezem as profecias. E quem assume este zelo, mesmo que justificado por um trauma de maturidade do passado, ainda assim, com boas intenções, peca. Qual é o outro extremo? O outro extremo é o extremo da leviandade, da imaturidade, da manipulação, onde os líderes deixam as pessoas profetizar, roubar, induzir, sugestionar, amaldiçoar as pessoas quando elas não correspondem àquilo que líderes inseguros e feridos querem que elas correspondam. Então os dois extremos são ruins, os dois extremos são imaturos. E nesse momento a igreja está polarizada nisso e ela não sabe o que é Deus, o que é profético e o que é o homem. Nunca recebi tantas perguntas sobre Apocalipse, sobre escatologia. Se eu tiver tempo e energia, eu vou gravar uma série de vídeos sobre escatologia. Mas creio que vai demorar para sair isso. Embora nunca se fez tão urgente, tão necessário produzir esse conteúdo para uma geração de líderes
e de cristãos bem intencionados na nação brasileira, na língua portuguesa. As pessoas elas estão tentando entender com as faculdades da mente informações televisivas e elas se esquecem de que o espírito da falsa profecia nada mais é do que o espírito da falsa mídia. O que é uma mensagem? O que é uma profecia? O que é um recado? É que o ministério profético se tornou tão patético nos círculos pentecostais mais legalistas, em que você não pode escovar o dente e depilar o sovaco, em que o potencial, a grandeza, a riqueza do ministério profético do Novo Testamento ou foi castrada com os seus testículos por uma mentira sensacionista dos protestantes que inventam que o ministério e o ofício de profeta acabou no Novo Testamento, nada mais é do que o erro e a imaturidade do terceiro para o quarto século da era cristã, a falsa doutrina da sucessão apostólica, onde política e administrativamente decidiu-se não mais ungir apóstolos, não mais ungir profetas e administrar eclesiasticamente uma igreja que se expandia e se enriquecia financeiramente apenas com diáconos, presbíteros e bispos. Embora a palavra bispo, episcopado, seja uma palavra bíblica, está no Novo Testamento e é uma função válida e legítima na igreja dos primeiros séculos, a ordem de parar de ungir e de reconhecer publicamente o ofício de profeta e o ofício de apóstolo, ela não é bíblica. Ela é política e administrativa, ela é histórica, mas ela não está nos textos sagrados das Escrituras. No entanto, Deus tem restaurado esse entendimento e essa maturidade com o modelo apostólico profético de Atos, capítulo 15, da igreja de Antioquia. Não essas neuroses de pirâmide apostólica ou de falsa superioridade apostólica em detrimento aos demais ministros do Efésios, capítulo 4, versículo 12 em diante. Não. Aquele entendimento missiológico do apóstolo como um comissionado, como um embaixador do reino de Deus, como um missionário. A palavra missionário não existe na Bíblia, né? Ela só existe na tradição romana, do exército romano, do latim. No hebraico e no grego não existe a palavra missionário. O termo correto a ser usado é o apóstolo. E o apóstolo não é um vendedor de canetas para sobreviver no ponto de pregação da obra missionária. O apóstolo, ele é muito mais profundo e conciso nisso. Porém, a igreja ela rejeitou essa luz, rejeitou essa revelação. Alguns absorveram isso e outros ficaram com medo. Nesse momento em que essas coisas já deviam estar conceituadas e bem estabelecidas na psique dos pastores, para que eles assistissem ao noticiário e tivessem intimidade profética, para discernir o espírito de quem está dando a entrevista e discernir o espírito de quem está entrevistando, eles não conseguem usar as faculdades do espírito. Eles conseguem única e exclusivamente limitar-se a informação e análise linear da alma. E essa análise linear da alma é boa, mas nunca será suficiente, nunca é completa, ela é tendenciosa, é fácil de manipular, é fácil de mentir, é fácil de enganar. Muito mais do que a informação que está sendo dada, a formação da opinião que está sendo induzida e sugestionada tem roubado a força e a violência profética de uma geração de adoradores, de uma geração de intercessores nos dias de hoje. E Jesus, falando do seu primo João Batista, afirma que desde os dias de João Batista até os dias de hoje o reino dos céus é tomado por esforço e os violentos se apoderam dele. É esse esforço, é essa violência no espírito, força e violência nos rins, força e violência nas entranhas da intercessão que precisamos reencontrar, precisamos redescobrir. Um dia de jejum nacional, nada mais propício para que isso comece a ser restaurado. E não creio que foi suficiente, mas creio que foi o primeiro passo, o primeiro dia de jejum, de muitos dias de jejum, de contrição, de oração, em que vamos aplicar o nosso coração e buscar o Senhor. E se você não jejuou hoje, qual é o problema? Sem culpa. O importante é que você fique com o seu coração em íntima comunhão com o Espírito Santo de Deus. O seu espírito humano em um processo criativo de incubação de fé. Num processo de expansão, de comunhão. E sensível
para sonhos, para visão, para gemidos inexprimíveis, para línguas estranhas seguidas de interpretação, para aqueles que não oram em línguas receberem o batismo com fogo, o batismo com o Espírito Santo e a evidência do falar em línguas, ou aqueles que já oram em línguas serem renovados na unção de Deus sobre a sua vida, e por que não interpretar e profetizar? Porque tudo isso são ferramentas que Deus disponibiliza para a igreja do Novo Testamento. Nos anos 80, nos anos 90, eu lembro-me de pregadores que vinham ao Brasil com uma mensagem simples, uma mensagem muito clara. Eles diziam assim, se a igreja evangélica brasileira se expandir, crescer e enriquecer financeiramente, mas ela se esquecer do órfão, da viúva, do mendigo, do estrangeiro que peregrina no meio de vocês, e ela não fizer a parte social da pregação do evangelho, ela se restringir única e exclusivamente ao ar-condicionado, ao microfone, à mesa de som de 50 mil reais, nada contra fazer a obra de Deus com excelência, ao mármore, ao azulejo de qualidade nos nossos banheiros dos templos, mas ela não pregar o evangelho, não levar a palavra de Deus aos confins da terra, não financiar a tradução da Bíblia para idiomas que ela ainda não foi traduzida, não fazer e não cumprir com a sua identidade e o seu destino profético de celeiro de missões. 1 milhão de profecias sobre a igreja brasileira, mas nos anos 80, nos anos 90, a chapa começou a ficar quente. A chapa começou a esquentar e essas profecias começaram a se multiplicar. Eu lembro-me que eu estava na missão Antioquia, no Vale da Bênção, em Araçariguama, numa das conferências missionárias na década de 90, início dos anos 2000, final dos anos 90, em que aconteceu uma profecia de uma irmã simples, uma intercessora dessas que não tinha um pedigree teológico, mas tinha vida de oração e vida com comunhão de Deus, e cheia da autoridade de Deus, ela profetizou dizendo: povo meu, líderes, pastores da igreja evangélica brasileira, preparem-se, porque dentro de pouco tempo eu, o Senhor, vou fazer R$1 ser igual a $1 nessa nação. E vocês têm que estar prontos para mandar missionários, para fazer o serviço social, tanto no Brasil como nas outras nações ao redor da terra, traduzir Bíblias e pregar o Evangelho e cumprir com a sua vocação, com a sua identidade de abençoar o necessitado, o órfão, a viúva, o faminto, o doente, o enfermo, o endemoniado, a prostituta, o menino de rua, o drogado. E também, por que não colocarmos aqui o serviço de capelania nos presídios? Pregar o evangelho para os sem-vergonhas que merecem uma surra, mas que Jesus os ama, apesar de serem delinquentes sociais. Pregar o evangelho a eles, porque é só o evangelho que vai restaurar. O governo é incompetente, seja lá qual for o partido político, se for ideologia de esquerda, de direita, em qualquer lugar do mundo, o governo se mostra imbecil e idiota para tampar o buraco da sua rua. Ele demora, ele é lento para fazer isso, para consertar um poste, para consertar um vazamento de água. Ele é ineficiente, inoperante. Como é que você vai esperar que o governo tenha capacidade de regenerar presos? Não, essa capacidade é de Deus, essa capacidade é minha, é sua, é através da instrumentalidade de pastores, de padres, de mestres, de profetas, de homens, de mulheres, de voluntários, de intercessores, de videntes, é através do voluntariado, até de pessoas que possuem matrizes religiosas diferentes da nossa, mas existem testemunhos entre eles, sejam kardecistas, sejam bandistas, de pessoas que foram restaurados. É a linguagem do amor, através dos seres humanos de bem e cheios de boa vontade, que transforma a vida, seja do teu vizinho, seja do teu parente, ou seja de um hediondo pecador que está atrás das grades. Mas a mensagem desses profetas e esses ensinamentos se repetiram em várias capitais do Brasil. No início dos anos 2000 ainda teve o Scott McLeod, que veio aqui para o Nordeste, passou por São Paulo, Rio, várias cidades, falando de um livrinho dele, Cobras no Saguão. E ele basicamente falava isso: olha, Deus nos revelou que Deus enriqueceu a igreja brasileira, porque nos anos 2000 a igreja brasileira já estava rica, né? Nos anos 80, nos anos 90 era uma possibilidade. E vocês pegaram esse dinheiro e gastaram em ar-condicionado, e gastaram em mármore, e gastaram em vaidade, mas não estão fazendo o serviço social do jeito que tem que fazer. E o final da profecia, desde os anos 80 até o início dos anos 2000, 2008, 2009, a profecia sempre foi a mesma. Se vocês não se arrependerem, o país vai ser entregue por uma janela de tempo na mão dos socialistas. O país vai ser entregue a uma ideologia comunista. O país vai ser entregue a uma janela de tempo
para os filhos das trevas. E eles vão oprimir vocês. E eles vão exercer autoridade sobre vocês. E eles vão subjugar vocês. Porque nos anos 80, nos anos 90, Deus deu uma curva de prosperidade, de expansão. E vocês não entenderam que Deus estava prosperando para repartir. E vocês simplesmente enriqueceram para concentrar em vocês os recursos financeiros. Então, nada contra gastar dinheiro com Learjet ou com um programa de rádio e televisão. Eu creio que a obra de Deus deve ser feita com qualidade, com excelência em todos os aspectos. Mas além dessas despesas, creio que é necessário um maior esforço social, missiológico. E aí os pastores se reúnem e fazem conferências dizendo, não, a função da igreja não é o social, não é o prato de comida, não, essa é a função dos espíritos. A função da igreja é apenas salvar almas. Idiota, retardado, cabeça de bagre. Você é um imbecil que ainda não se arrependeu, aproveite o dia de hoje e se arrependa. Porque a missão da igreja nunca foi fazer prosélitos, pessoas 2 vezes pior depois que se converteram à sua denominação do que antes quando serviam aos ídolos. A função da igreja, ela é transformar comunidades pela manifestação visível de um reino de Deus inabalável, embora invisível, ele se substancializa com cura, com milagre, com ressurreição de mortos e se substancializa matando vivos por decreto de juízo. Ele se substancializa com evidências de que o que pecava não peca mais, mas ele se substancializa também com o serviço social, com a ajuda ao próximo, com o amor substancializado em um pão e um pedaço de comida, muito mais do que um amor ideológico, filosófico, retórico nas plataformas e nos microfones dos eloquentes oradores. Esse amor que desde os anos 80, dos anos 90, Deus vem puxando a orelha da igreja, tanto católica quanto evangélica. Não pensa você que não tem padre milionário, não. Não pensa você que não tem ordens dominicilianas, do catolicismo atual, que andam de helicóptero e possuem ouro para orar ajoelhados nos seus altares milionários, com pedras preciosas e ouro. Então, esse pecado não é o pecado de uma denominação ou de um grupo. É o pecado de uma geração consumista. É o pecado de uma geração pós-moderna que preenche o vazio da sua alma com o dinheiro que pode ostentar, a roupa, a bolsa e o perfume que pode comprar. Não é pecado você ter acesso a coisas de qualidade. Não é pecado ter 2 carros na garagem. Talvez alguém já tenha ensinado a você e pregado citando textos fora de contexto, fazendo você se sentir culpado por isso. Eu preciso te dizer que nunca vi um justo mendigar o seu pão, mas que do suor do teu rosto comerás o teu pão dia após dia. Eu sei, o trabalho, ele é importante, ele é bíblico, ele é divino. Agora, o lucro com usura, ele é demoníaco, ele é pecaminoso. A manipulação, o roubo, o detrimento de um para o benefício de outro é o desequilíbrio do sistema. Onde eu estou querendo chegar a tudo isso? Estou querendo chegar que hoje nós estamos tendo a oportunidade de fazer uma análise da história e de nos arrepender enquanto igreja. Nos arrepender enquanto homens e mulheres, enquanto indivíduos, enquanto família, enquanto grupo teológico, enquanto cidade, enquanto nação. Se nesses diversos níveis fluir e brotar e amadurecer em nosso meio o fruto do arrependimento, então nós vamos conseguir ver uma poderosa intervenção divina na nossa terra. Nós vamos ver uma intervenção milagrosa de cura, de livramento, de salvação, de restauração, de prosperidade financeira, porque todos os avivamentos da história, seja os de Israel, ou seja os avivamentos da igreja, nesses 2000 anos de história, todos eles trouxeram consigo prosperidade material, prosperidade financeira. Agora, uma coisa é você buscar a Deus para prosperidade, e outra coisa é buscar a Deus e evidenciar fruto de arrependimento genuíno e, inevitavelmente, ser coroado, ser abençoado, ser beneficiado pelo fruto de uma transformação socioeconômica e financeira. Então as raízes motivacionais são distintas. E, inevitavelmente, os frutos permanecerão para sempre ou os resultados durarão pouco tempo. Quando esses líderes disseram essas coisas, muitos pastores fecharam seus corações. Eu estive na Coreia do Sul em 2011
almocei com o pastor David Poyuchu, conversei muito com o vice-líder da igreja, que atualmente é o líder que assumiu a igreja. Naquela época ele já sabia do escândalo que teria com o filho dele. Recentemente surgiu na mídia essa informação do escândalo, não era novidade para ele. Ele já orava por isso, ele já exortava, ele já tentava de alguma forma corrigir isso sem muita eficácia em 2011. E ele disse que quando esteve no Brasil não foi bem recebido pela Igreja Evangélica Brasileira. Os líderes, se eu não me engano, das Assembleias de Deus no Campo de Marte, em São Paulo, que ele foi muito maltratado, que ele tinha uma palavra baseada na experiência de avivamento e transformação social da Coreia para impartir a esses líderes, e essa unção não foi impartida. Essa palavra não foi nem dado a ele a chance de compartilhar ela. E que ele voltou muito frustrado para a Coreia do Sul e nunca mais gostaria de vir ao Brasil pregar no Brasil. Ele falou isso literalmente. Então, eu ouvi ele, comi com ele e saí da Coreia do Sul vendo que existem muitos avivamentos ao redor do mundo, mas existem avivamentos que só funcionam dentro das quatro paredes da igreja. Existem avivamentos que só funcionam entre os retiros de carnaval, entre os acampamentos de fim de semana. Depois de 4 ou 5 dias de acampamento, o avivamento acaba. E eles na Coreia do Sul, em Alma Longa, na Guatemala, em Moçambique, algumas regiões de Moçambique, alguns ministérios de Moçambique, Singapura está vivendo um avivamento agora, que além de influenciar e transformar dentro da igreja, ele se expandiu. É um avivamento que amadureceu e tomou conta da psique da sociedade. Eles não só remiram a psique da igreja local, da denominação, da instituição que passou por um crescimento vertiginoso, uma explosão de milagres ou uma prosperidade financeira. Eles também remiram a psique da cidade. Então eu posso te dizer que existem sim cidades no Brasil que estão vivendo um genuíno avivamento. Existem sim cidades do Brasil que viveram um genuíno avivamento e já o perderam. E existe sim muitas cidades no Brasil que estão vivendo fenomenologia da religião, que acham que estão vivendo um avivamento, quando na verdade são patetas, panacas, idiotas da profecia lata vazia, papagaios, reprodutores de som sem vida. O que Isaías está dizendo no capítulo 26? Deus, nós chegamos na tua frente buchudo, barrigudo, grávido, prenha, pronto para dar a luz. Nós nos incorporamos diante de Deus. Nós sentimos dores, nós tivemos contrações, nós suamos, nós choramos, nós derramamos lágrimas, mas no final de toda a nossa liturgia, no final de toda a nossa esforço humano, almático, não havia o Espírito Santo de Deus nos convencendo do nosso pecado, do juízo e da justiça. Automaticamente não brotou ali um fruto de arrependimento genuíno, brotou ali remorso. Manifestamos ali culpa, manifestamos ali acusação religiosa na mente, manifestou ali usos e costumes, porque tomou uma cerveja, não tomou uma cerveja, depilou o sovaco, não depilou o sovaco, porque toma ceia com suco de uva ou toma ceia com vinho, porque ora sentado ou ora em pé, porque ora batendo palmas e adora fazendo barulhos estrambólicos com gemidos e línguas estranhas, ou ora monocordicamente de uma forma mais compassiva e reflexiva, introspectiva e mais silenciosa. Enfim, criamos essas bobagens, criamos essas manipulações da alma para gerar o falso senso de que este está certo e de que aquele está errado, quando na verdade tudo isso é periférico. Nada disso é relevante. Deus está cagando e andando para a tua liturgia, para o teu estereótipo, se você gosta de cantar corinho da harpa, ou se você gosta de louvar e adorar Ele com pop rock. Deus está se lixando, Ele está tomando sorvete com Pedro, Paulo e João lá no céu. Ele está indiferente a isso. No fundo, se essas nossas mecânicas de repetição forem utilizadas para apresentar diante dele um fruto de arrependimento, que é fruto da graça dele, do Espírito Santo dele se movendo em mim e em você, no interior de cada um de nós, para nos convencer dos nossos pecados, então isso será relevante. Então é isso que ele quer. Então isso tem significado, tem valor diante de Deus.
Quantos curamos, quantos transformamos a história financeira e quantos restauramos emocionalmente, seja um suicida, seja um casal em processo de divórcio, sejam filhos que sejam nas drogas, tudo isso são efeitos colaterais do avivamento genuíno. E o avivamento genuíno não é isso, mas o avivamento genuíno é fruto de arrependimento profundo. A máxima de 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 7, que todos devem ter lido ou ouvido alguém citar sobre a nação brasileira, ela é viva e ela é eficaz, ela é uma nachaire, ela é uma espada cortante de açougueiro, ela é poderosa para separar juntas e medulas, alma e espírito, até o ponto da divisão e de ruptura do mundo emocional com o mundo espiritual. Ela está ao nosso encontro, porque quando nós nos humilhamos, nós que nos chamamos pelo nome do Senhor, colocamos nossa boca no pó e nos arrependemos dos nossos maus caminhos e confessamos os nossos pecados e misturamos lágrima com catarro e nos quebrantamos, nos humilhamos diante de Deus, então o Senhor ouve esse som, esse gemido, essa substância espiritual da oração, a oração de contrição, a oração de arrependimento, a oração que confessa o seu pecado, que confessa o pecado da sua família, que confessa o pecado da sua geração, que confessa o pecado do seu clã religioso, da sua tribo, do seu clã denominacional, que confessa o pecado das instituições religiosas, que confessa o pecado da cidade e confessa o pecado da nação. Essas diversas esferas de iniquidade somatizadas em nossa psique, este clamor, esta oração é poderosa para fazer Deus cumprir com a sua parte da promessa, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. O problema é que esperamos que Ele sare a terra e nos recusamos a nos contrister, a nos quebrantar, a nos humilhar perante a sua poderosa mão. E então o livramento demora, o avivamento tarda, a restauração é lenta. E quando o avivamento vem, muitos líderes querem um avivamento que eles possam manipular, um avivamento que eles possam controlar, um avivamento que eles possam controlar para tirar proveito e fazer promoção da sua logomarca, da sua identidade denominacional. Eles não querem um avivamento de Deus, que expõe o pecado que está debaixo do tapete, que joga no ventilador o cocô, as fezes, o trapo de imundície, que está pelos religiosos, pelos sacerdotes, pelos profetas corruptos, legitimado e cúmplice nos bastidores de uma igreja, de uma família, de uma empresa, ou de um partido político, ou de uma nação. Então, cada vez Deus se torna mais amoroso. E, no entanto, nós nos tornamos cada vez mais indiferentes e mais cauterizados para receber desse amor. As pessoas leem esse texto de Isaías 26 e me perguntam, mas Deus está irado? É o dia da vingança do Senhor? E eu creio que Deus fica irado, eu creio que Deus tem o dia da sua vingança, porque quando ele está falando com Abraão, né, Gênesis, ele diz assim, Abraão, não agora, mas daqui a 400 anos, daqui a 4 ciclos geracionais, os teus descendentes voltam para cá e matam os amoreus e conquistam essa terra. Mas não agora, Abraão. Por que não agora? É Gênesis 15, 16, porque a medida da iniquidade dos amoreus ainda não transbordou na minha presença. Mas é o Olam, o Senhor do tempo, né? Ele olha lá na frente e vê que 4 ciclos geracionais, 400 anos depois, a medida da iniquidade daquele povo vai transbordar na presença de Deus e a terra terá autoridade de vomitá-los para fora da terra. E a instrumentalidade que Deus vai usar não é gripe, não é tsunami, não é terremoto, não é chuva de granizo, mas é a espada de Josué. A medida da iniquidade transborda, mas o choro pode durar uma noite, amanhã vem o livramento do Senhor. Contanto que tenhamos sido eficientes e eficazes em sentir dores de parto e em parir arrependimento. Porque nós podemos passar o dia inteiro em jejum, a madrugada inteira chorando, e ao raiar do sol não ter livramento. Por quê? Porque nos encontramos como igreja ou como nação brasileira nessa descrição de Isaías 26, capítulo 17 e 18. O 18 eu já li, mas eu vou ler de novo. Engravidamos e tivemos dores de parto, mas demos à luz o vento. Não podemos livrar a terra, nem demos à luz os moradores do mundo. Se nós falharmos nesse dia de jejum que foi hoje, temos que fazer outro.
Se nós falharmos do outro, temos que fazer outro. Se nós não formos eficientes nas dores de parto, se o que nós gerarmos não for suficiente, nós teremos que nos autoanalisar e mergulhar na palavra de Deus, não apenas como um rito simbólico, um simbolismo bonito, mas como um intercessor que encarna o espírito de guerra espiritual, que encarna o espírito de quebrantamento, o espírito de pranto, súplica e livramento. Aquele espírito que está narrado e está descrito em Zacarias capítulo 12, aquele espírito de júbilo, de pranto, de súplica, de arrependimento, que prantearam e choraram, cada linhagem a sua parte, até que o clamor, o grito, o choro foi maior do que o choro em Megido, por causa do pranto de Ramate e Rimon, pelo unigênito de Deus. É esse quebrantamento de Zacarias capítulo 12, é esse espírito de Zacarias capítulo 12 que eu declaro que está entrando na tua vida, na tua família, na tua casa, no meu coração, na minha esposa, nos meus filhos, até o cachorrinho vai ser tomado por quebrantamento espiritual. Todos os alunos da Escola de Ativação Profética, todos os pastores que estão aliançados conosco pela rede de mobilização missionária e todos os internautas que estão tendo acesso a essa informação, a essa ministração. O espírito de Zacarias capítulo 12 é necessário para que nós não sejamos entregues num golpe comunista. Essa é a profecia dos anos 80, essa é a profecia dos anos 90, essa é a mesma profecia que os caras têm trazido puxão de orelha para a igreja evangélica brasileira no início dos anos 2000. Enriquecemos e não distribuímos o dinheiro para julgar o órfão, a viúva e os necessitados. Quem fez isso? A esquerda. Quem fez isso? Os partidos socialistas. Quem fez isso de uma forma manipuladora, mentirosa, não eficiente, não eficaz, mas ao menos eles pegaram para eles a bandeira do órfão, pegaram para eles a bandeira da ecologia, pegaram para eles a bandeira de assistir e ajudar o preso, o penitenciário, a comunidade carcereira. Ainda que eles estão nem aí, na hora que eles precisam fazer um altar para demônios, eles mandam sacrificar presos e queimar colchões e matar detentos dentro dos penitenciários. Mas eles pegaram para eles essa bandeira e eles falam disso. E eles manipulam sobre isso, e eles mentem sobre isso, e eles fazem pequenas ações de distribuição de comida, de distribuição de serviço social. A grande maioria nunca chega a um serviço social pleno, a grande maioria é apenas assistencialismo barato. E eles tomam isso para si e balançam essa bandeira. E a igreja está fechada num avivamento de 4 paredes. E a igreja está alienada num avivamento de retiro de carnaval que só funciona por 3 dias ao ano. E a igreja está fechada num avivamento fazendo campanha para levantar dinheiro para pagar 550 mil reais no ar-condicionado novo. Porque a atual mesa de som de 30 mil reais não é suficiente. E a equipe Louvor está agora insistindo numa mesa de som de 80 mil reais. Não é pecado ter uma mesa de som de 80 mil reais. Não é pecado 1 milhão de ar-condicionados, contanto que nós tenhamos o mesmo valor correspondente em obras de justiça. O mesmo valor correspondente em serviço social para atender a comunidade. Quando a igreja estava preocupada com isso, líderes se levantaram dizendo: olha, eu não tenho chamado transcultural, eu não tenho chamado para as missões, eu não tenho chamado para serviço social, que bom que vocês têm, mas eu aqui tenho chamado para a igreja local e vou dedicar o meu orçamento, o meu foco, simplesmente para o crescimento da minha célula, para o crescimento numérico, para a arrecadação. Que lindo, que bom. Até sem Deus eles conseguiram construir uma torre de Babel, e você conseguiu construir o seu império religioso. Com Deus, que bom. Mas quando o homem aplica o seu coração e determina fazer alguma coisa, ele consegue chegar na lua, ele consegue pisar e enfincar uma bandeira na lua. O que não quer dizer que Deus esteja aprovando ou odiando essas ações. O que quer dizer que Deus está apenas observando. E no tempo certo, a iniquidade das nações se manifesta. Essas crises de coronavírus nada mais é do que uma manifestação coletiva da iniquidade das nações, da iniquidade dos povos, da iniquidade dos governantes, dos sistemas políticos que regem as principais potências do mundo.
A iniquidade da China, a iniquidade dos Estados Unidos, a iniquidade da Itália, a iniquidade do Brasil, a iniquidade das nações está florescendo, está transbordando, está se manifestando publicamente. É isso que está acontecendo na atual pandemia do coronavírus. Que não é novidade, porque já aconteceu coisas piores nas pandemias anteriores e virão coisas piores nas próximas pandemias. O negócio é você ter um altar de oração, intimidade e comunhão, vida genuína com Deus. Porque se o vigia sobe a sentinela para proteger a cidade, sem Deus, sem o Espírito Santo, sem esse poder quântico e sobrenatural da glória de Deus, em vão vigia o sentinela. A cidade vai ser tomada. Mas se além de nós tomarmos as nossas precauções, seja as medidas restritivas que estão sendo orientadas, seja o lavar a mão, os protocolos que já foram massificados e repetidos nas últimas semanas ao ponto de encher o saco, mas se nós tomarmos esses cuidados e tivermos Deus, então esse sentinela que vigia a cidade vai ter eficácia, vai ter eficiência em proteger a casa, em proteger o seu templo, o seu organismo dos micro-organismos. E se falhar? E se contaminar? E se eu pegar a doença? Meu irmão, o ministério da palavra da fé, eu creio, por isso eu falo. Nós cremos, por isso profetizamos. Assim como nós cremos, assim acontecerá. Creia na cura, creia na provisão divina, creia na manifestação da saúde de Cristo Jesus pela obra redentora, sua morte, sua ressurreição na cruz do Calvário. Se no deserto Moisés e um bando de circuncidados olharam a serpente de bronze levantada no madeiro e foram curados do veneno dessa picada, dessa serpente do deserto, quanto mais eu e você, no Novo Testamento, Jesus falou no Evangelho de João, quando o Filho do Homem for levantado no madeiro, atrairá uma multidão para si. Olhe para Jesus na cruz do Calvário e receba cura. Olhe para Jesus na cruz do Calvário e receba provisão financeira. Olhe para Jesus na cruz do Calvário e receba saúde emocional, psicológica. Mas acima de tudo que você pode receber assistindo esse vídeo, eu decreto profética e apostolicamente sobre a sua vida, que olhando para Jesus na cruz do Calvário, você vai receber uma ativação de dons, uma ativação profética, um renovo, uma ressurreição pessoal na sua vida de louvor, na sua vida de oração, na sua vida de jejum, na sua vida de intimidade e de comunhão. Deus está liberando dos céus novos pulsos, novas ondas, novas palavras, novos sons. Sons estão mudando, turnos e guarnições angelicais estão sendo trocadas sobre a nação brasileira. Nunca se fez tão necessário isso. Mas entenda que nós desprezamos os profetas, nós não fizemos o serviço social enquanto igreja, enquanto nação brasileira, nós emprestamos dinheiro para países comunistas, mas nós não fizemos obras de justiça entre eles. Nós corrompemos e superfaturamos obras com dinheiro público da nação brasileira em nações comunistas, em ditadores, mas nós não fizemos com que o órfão, com que a viúva, com que o mendigo, com que o necessitado desses países fossem abençoados. Quando muito, uma igreja católica, uma obra social católica, ou uma igreja evangélica, ou um centro espírita talvez, mande uma ajuda financeira que efetivamente chegue no final dessa cadeia de comunicação ao pobre, ao necessitado, seja no sertão nordestino, seja nos ribeirinhos amazônicos, seja no interior das grandes metrópoles, seja sem habitação dos centros urbanos, ou seja, nos confins da terra. Veja que essas bandeiras são nossas e eles pegaram para eles desde os anos 50, 60, 70, nos anos 80 e 90 começou as profecias e puxão de orelha e a igreja não assumiu isso como comissionamento dela. E a tarefa da grande comissão em Mateus 28 nunca foi fazer prosélito, nunca foi ganhar alma, seu retardado. A tarefa da grande comissão é transformar comunidades pela pregação do evangelho do reino. Começa com a soterologia, começa com a salvação, mas não pode encerrar na doutrina da salvação, não. Não pode limitar a tua experiência com Jesus única e exclusivamente à soterologia.
teologia, não. Existe muito mais coisas que nós temos que fazer para que o reino de Deus seja implantado, estabelecido e amplamente manifesto em nós, sobre nós e através de nós, nesta terra, nesta geração. O momento é agora. Para de acreditar que Jesus vai vir e vai limpar a cagada da geração de pastores e líderes religiosos que fracassaram no seu comissionamento. Porque Jesus não virá fazer a tarefa que ele nos comissionou a fazermos em nome dele e cheios do poder e da consolação do Espírito que ressuscitou a ele dentre os mortos. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus no manhã de domingo está ressuscitando a nação brasileira no final deste domingo às 18 horas. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus entre os mortos está ressuscitando pastores, igrejas, líderes, ministérios, adoradores, cantores, profetas, padres. Está restaurando homens e mulheres que estão desesperados, alienados, empresários falidos ou funcionários desempregados, são agora envolvidos por um espírito de ressurreição, de fé, de ousadia, um espírito de esperança, um espírito de coragem, porque é assim que ele fala no Novo Testamento, que o meu espírito não é um espírito de temor, não é um espírito de medo, mas é um espírito de ousadia, de amor e de moderação. Eu sei que temos que ser moderados e minha esposa é testemunha de quantas vezes eu peco na moderação, mas é um espírito de fé, de ousadia, e temos sim que nos levantar, assumir publicamente o isolamento vertical, abandonar o isolamento horizontal, quer os meios de comunicação digam o contrário ou não. Use o teu espírito para discernir o espírito da informação e não apenas a sua mente para crer na informação que está sendo comunicada. Eu não creio no que eu leio, eu não creio no que eu ouço, eu não creio no que eu estou vendo e assistindo, eu só creio no que o Espírito Santo de Deus testifica no meu espírito através das informações que eu leio, que eu ouço ou que eu assisto. Se você não desenvolver isso através da dinâmica de uma escola de profetas, se você não exercitar esta habilidade do Espírito de Deus no seu espírito humano, você vai acreditar no noticiário. Você vai formar opinião pelo WhatsApp. E se você tiver um WhatsApp mal intencionado, prepara o pé de goiaba e te enforca, porque vai dar tudo errado. Mas esse vídeo não é um vídeo de enforcamento, esse vídeo é um vídeo de cura, de libertação, de ressurreição. Esse é um vídeo para que você tenha as habilidades do Espírito ativadas sobre a sua cabeça. A sua glândula coronária, a sua glândula pineal estão sendo desligadas agora, enquanto você me ouve, enquanto você está comigo nessa gravação, de toda a fiação cósmica do inferno, todas as conexões com o inframundo, todos os fragmentos de alma que ficaram presos em demônios, em ambientes de prostituição, ódio, raiva, morte, vingança, suicídio, depressão, desânimo, passividade, preguiça, tudo isso começa a ser rompido, começa a ser quebrado. O Espírito de Deus manifesta a luz, e a luz que há dentro do teu espírito está se expandindo, mas exercite isso, faça isso através de uma adoração consciente, de uma adoração inteligente. Eu quero desafiar você que ora em línguas, a cronometrar no relógio 1 hora de oração em línguas por dia. 1 hora de oração em línguas a partir deste vídeo, do dia que você assistiu a esse vídeo e essa informação chegou na sua vida. Conte 40 dias. O desafio é esse. Porque mudou a minha vida, mudou o meu entendimento, vai mudar o teu. Todos os pastores que entram na rede de mobilização profética e começam a caminhar comigo na escola de ativação profética, eu dou umas 8, 9 lições para eles fazerem, 8, 9 exercícios de intercessão para eles fazerem. Esse é um dos exercícios iniciais para começar a caminhar conosco. 40 dias seguidos, 1 hora orando em línguas em voz alta. Mas eu só falo 3 frases em línguas estranhas. Repita ela por 60 minutos durante 40 dias. Ponha CD, ponha louvor, ponha adoração. Não precisa orar ajoelhado, não precisa orar deitado, ora sentado, ora andando, ora dirigindo o carro. Vai orando em línguas enquanto você lava a louça. Vai orando em línguas enquanto você assiste a televisão e ouve o noticiário. Você está ouvindo o noticiário e você está orando em línguas. E vai falando em línguas num volume que o som sai da sua boca e chega no seu ouvido. Porque se você gritar, orar, fazer os teus aviãozinhos, fazer a tua coreografia besta e retardada de estereótipo de muita espiritualidade, quando no fundo não passa de lata vazia, você não consegue ficar 1 hora orando em línguas. Você fica rouco, você fica
com sede, você fica com a garganta seca, você fica vazio. Então foca 40 dias, 1 hora de oração em línguas durante os próximos 40 dias. O Senhor vai edificar e vai ativar as habilidades do Espírito que estão adormecidas dentro de você. Porque o que sabe, o que é mais importante e qual é a melhor estratégia de solução para o problema de um homem, a não ser o Espírito que habita dentro deste homem. O espírito humano tem a solução para essa situação financeira. O teu espírito tem dentro dele um depósito e um suprimento divino para resolver essa enfermidade, para resolver essa crise, essa briga, esse adultério, esse ódio, essa vingança, para resolver essa falência, para resolver essa dívida, para resolver essa cobrança, para resolver esse desemprego. O Espírito de Deus tem dentro do teu espírito uma solução para todas as necessidades, sejam elas emocionais, espirituais ou materiais. O Espírito de Deus conhece o caminho para resolver essa bronca. Como você vai entrar em comunhão com o Espírito Santo de Deus e submeter o teu espírito humano a essa sensibilidade, a essa percepção, orando em línguas. Por quanto tempo? 40 dias. Quanto tempo por dia? No mínimo 1 hora. Pode botar CD de louvor e adoração? Deve. CD, louvor, adoração, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. Eu não oro em línguas, mas eu quero fazer isso. Diga aleluia, diga glória a Deus. Diga bendito seja o nome do Senhor. Proclame salmos. Vai orando com provérbios. Vai orando com salmos. Leia e proclame Zacarias capítulo 12, 40 vezes. Leia e proclame João, o Evangelho de João, o livro de João. Enche a tua casa com a atmosfera de João. Eu não sei o que é orar em línguas, porque eu não oro em línguas ainda, mas eu quero fazer esse exercício de 40 dias. Leia Efésios capítulo 1, Colossenses capítulo 1. Leia, repita. Entronize o Senhor, se una com Efésios capítulo 2, assente-se com Cristo Jesus, proclame isso, construa imagens mentais, imagens neurais do texto que você está lendo, alimente-se desse texto, multiplique esse texto, expresse isso e fique sensível que ao longo deste exercício de contrição e aplicando o seu coração a buscar e entender os segredos e os mistérios de Deus, o Espírito de Deus vai se manifestar com línguas estranhas, com a manifestação de gemidos inexprimíveis, com espírito de profecia. Algo acontecerá. Profetas intuitivos terão intuição, profetas sensitivos terão sensibilidade, profetas visuais, como Samuel diz, eu sou profeta vidente na escola de Ramá, junto ao poço que está em Seco, Naiote. Eles vão ter visões e vão ter quadros visíveis, a grande maioria vai ter quadros visíveis de olhos fechados na imaginação, alguns terão quadros visíveis de olhos abertos, olhando assim uma parede, olhando de olhos abertos, vai passar filmes e Deus vai se comunicar com eles através disso. E outros serão profetas auditivos, que vão ter a sensibilidade, a audição ativada profeticamente por essa comunhão do espírito humano com o Espírito Santo de Deus, e vão ouvir sirenes, vão ouvir tiro, vão ouvir canhão, vão ouvir ranger de dentes, vão ouvir corrente, vão ouvir demônios, vão ouvir anjos, vão ouvir ambulâncias, vão ouvir coisas, vão ouvir frases, vão ouvir palavras, vão ouvir a voz do Pai, vão ouvir o riso dos anjos, adorando a Deus junto ou ao redor de onde você estiver, fazendo esse exercício de 40 dias, 1 hora de oração em línguas por dia. Isso vai resolver todos os meus problemas? Não vai resolver nada. Mas isso vai botar o teu espírito na frequência da glória de Deus e vai te dar força, vai te dar ousadia, vai te dar inspiração divina para resolver. Ou tu acha que Deus vai limpar a cagada do homem aqui na terra? Não, é eu e você que temos que limpar. Nós, enquanto humanidade, temos que resolver. Foi Adão que pisou na bola no Éden, Jesus teve que assumir a forma de Adão para ser perfeito e corrigir o erro de Adão. Então Jesus te dá força, te dá ferramentas, te dá a instrumentalidade e o poder do Espírito Santo. Você vai superar, vai vencer. Faz esse exercício primário que eu coloco para todos os nossos alunos da Escola de Ativação Profética. 40 dias orando em línguas, 40 dias levantando altares de adoração a Deus. Quem não ora em línguas, proclame textos bíblicos com louvor, com adoração, com músicas que entronizem a Jesus. Nada de cantar aqueles cânticos brega. Cântico evangélico que conta história triste, cântico que fala de problema, cântico que fala da tua vitória egoísta, mas que não entroniza Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Não, nada de cantar música evangélica ruim. Encontre música evangélica de adoração espontânea, de adoração violenta, de adoração intensa.
que vá edificar o teu espírito e não que vá manipular a tua alma para você chorar e achar que alguma coisa vai mudar quando chega na segunda-feira, na tua rotina de estudo, na tua rotina de trabalho, na tua rotina familiar, nada muda. Este discernimento das profecias que foram desprezadas e rejeitadas, dos profetas que chamavam a igreja a assumir a função social, ela é urgente e necessária. Porque se nós conseguirmos nos arrepender disso, Deus vai nos dar vitória. Nós já tivemos o socialismo implantado no Brasil durante os anos do governo petista, do governo de esquerda. Não é que eles quase implantaram o socialismo, eu estou afirmando para vocês que nós já fomos socialistas. Sim, se você entender um pouquinho de socialismo, você vai conhecer o modelo fabionista, que é o socialismo de capital aberto. Ao contrário do socialismo, do comunismo de capital fechado, que existe em Cuba, existe um modelo socialista e capitalista, que ele é socialista no sentido do partido político controlar tudo e todos, mas ele tem mercado aberto, é o fabionismo, é uma versão mais recente do socialismo, pós-colapso da União Soviética, onde eles dizem, sabe uma coisa? Não vamos mexer na importação e na exportação, vamos comprar e vamos vender para os outros países do mundo todo, vamos deixar o dinheiro circular em todo o planeta, mas aqui, política administrativamente e os valores, nós controlamos a família. Nós dizemos que aborta, nós dizemos e nós promovemos o lesbianismo e o homossexualismo, nós doutrinamos as crianças e alienamos elas nas escolas, nós controlamos as igrejas e deixamos a igreja pregar o que nós queremos que ela pregue. Se alguém estiver pregando o que a gente não quer que pregue, a gente começa a desconstruir ele na internet, e depois a gente ameaça ele de morte, no final a gente desaparece com o cadáver dele. Então, este é o socialismo sob a nova versão mais recente, mais pós-moderna, chamada de fabionismo. Nós já tivemos o sistema socialista fabionista implantado no Brasil. Nós não estamos agora vivendo a possibilidade de um socialismo ser implantado. Não. Você é muito cabeça de bagre, sem discernimento espiritual de bosta nenhuma, para achar que nós temos que orar para o socialismo não ser implantado no Brasil. A tua oração está totalmente errada, seu cretino. O socialismo já foi implantado no sistema fabionista. A nossa oração, o nosso trabalho, o nosso jejum, a nossa militância enquanto igreja evangélica ou igreja católica ou qualquer centro espírita de compromisso com a verdade, com a luz da justiça, o nosso compromisso é desconstruir o fabionismo. É desconstruir o socialismo que já está implantado dos últimos pleitos eleitorais para cá. E a desconstrução de um socialismo que já foi implantado é pedir misericórdia a Deus por causa das profecias e dos puxões de orelha que os profetas nos deram nos anos 80, 90, início dos anos 2000, e os líderes das grandes denominações rejeitaram esse puxão de orelha. Não tem como a igreja se livrar do fabionismo implantado, mesmo que o partido político do Jair Messias Bolsonaro seja de direita, mas o judiciário, as universidades, as escolas, os grêmios, os clubes de futebol, os grupos teológicos da missão integral e de tantos outros teólogos da libertação, segundo Leonardo Boff, estão erradicados, emaranhados, ricos, milionários e implantados, estabelecidos em nosso meio. Não viaja. Acorda. Quando você ouvir o noticiário, quando ouvir uma informação, uma notícia, discirna com o teu espírito, porque muita gente que está dizendo que aquela notícia é fake news, foi paga para dizer que é fake news e sabe que é verdade. E muita imprensa que está dizendo que aquela declaração do presidente é irresponsável, foi pago para dizer que aquela declaração dele foi irresponsável. Para de usar a tua alma. Para de usar a faculdade da mente para discernir e acreditar no que você lê, no que você ouve ou no que você assiste. Além de você continuar a usar essas faculdades da alma, misture elas agora com uma ativação profética. Misture elas agora com um discernimento do Espírito. Misture elas agora com uma sensibilidade, uma percepção divina, mística, sobrenatural. Muito mais do que acreditar no que está sendo dito. Discirna o Espírito de quem está falando. Uma coisa é a notícia. A opinião, quem vai formar da notícia, sou eu que vou formar a opinião. Eu quero a notícia pura e simples do fato que aconteceu. A opinião eu formo em
em cima da notícia que foi dada. E eu não permito que jornalista ou grupo de imprensa ou aglomerado financeiro de marketing e publicidade forme essa opinião na minha vida, na minha mente. Sou eu que formo a opinião. E nesse processo eu discerno o espírito de quem está me dando a notícia. Falsa mídia, falsa profecia, falso marketing, falsa publicidade, falso anúncio, falso jornalismo, nada mais são do que manifestações modernas de um falso profeta, de uma falsa profecia. E o espírito de falsa profecia não começou ontem, não começou agora com essa crise de coronavírus. Desde que a epístola de Tessalonicenses foi escrita, nós vemos o agir e o mover do falso profeta e do anticristo. Muitos anticristos, miniaturas de anticristos fizeram parte da história. Muitos rascunhos de anticristos fizeram parte da humanidade. Talvez Hitler seja o rascunho mais recente de um protótipo de anticristo. Porque o próprio Satanás não é todo conhecedor, não é todo ciente. Ele não é onipotente, nem onipresente, nem onisciente. E nem ele sabe ao certo quem vai ser o anticristo dele. Por isso que ele vê o alinhamento astrológico de vários líderes ao redor do mundo e vai colocando fichas e vai apostando. Um deles vai se manifestar publicamente como sendo o derradeiro. Mas até que este se manifeste, milhares regionais vão se manifestar como anticristos em sua escola, em sua universidade, em seu condomínio, em sua igreja, em seu partido político, em sua cidade, no seu regional geográfico mais circunstancial. É o que nós chamamos de homens fortes das trevas. Modelos de Demétrio, semelhante a Demétrio em Efésios, que era uma personificação de anticristo, que era uma personificação de resistência ao reino de Deus. Era um pequeno protótipo Demétrio, cara que ganhava dinheiro vendendo nichos de Diana, que resistia a Paulo, apóstolo comissionado para pregar o evangelho. João havia começado um trabalho e não havia concluído, mas Paulo pega uma igreja de 8 pessoas e transforma a igreja da Turquia, talvez na terceira maior igreja da cristandade primitiva. Jerusalém, Antioquia e a Turquia, a igreja de Éfeso. Ora, esses pequenos anticristos, esses pequenos falsos profetas que estão na rádio, que estão na televisão, que estão no Facebook, que estão no YouTube, que estão no Instagram, que estão estabelecidos em diversos lugares, precisam ser neutralizados e serão destruídos pelo sistema babilônico, pelo hálito da boca, pela profecia, pela palavra que sai dos nossos lábios. E é assim que nós vamos orar, jejuar e desconstruir o que eles construíram, para reedificar as veredas antigas, os valores perdidos, para tampar brechas e aplainar montes, aterrar vales, preparar um caminho para que venha a manifestação da glória do Senhor. Profecia messiânica de Isaías, capítulo 40, versículo 1, 2, 3 e 4. Vós que clamam no deserto, aplaine os montes, aterre os vales. Prepare uma vereda, prepare um caminho, restaure um caminho para que venha a manifestação da glória do Senhor, para que venha o Messias. Assim como João Batista veio à terra e preparou o caminho para a manifestação pública de Jesus, o Messias, Yeshua HaMashiach, nos dias de hoje, milhares e milhares de profetas, de apóstolos, de homens e mulheres de oração, segundo a ordem de Melquisedeque, segundo a ordem de Jesus, o Cristo, o ressurreto, estão preparando o caminho para o retorno de Cristo Jesus, para a segunda vinda dele, para a sua segunda manifestação pública e corpórea. Jesus mesmo disse que de todos os homens nascidos de mulher até aquele dia, João Batista era o maior de todos os profetas, de todos os homens, mas que no reino de Deus, aqueles que nasceram de novo e recebem o Espírito Santo de Deus habitando dentro deles, que recebem uma impartição do Espírito que ressuscitou a Jesus entre os mortos, que são pequenos cristos, pequenos cristãos, que nesse reino de Deus o menor será maior do que João Batista. Todo aquele nascido de novo, selado, cheio do Espírito Santo, no Novo Testamento é maior do que João Batista. E se João profetizou, nós também profetizaremos. Nunca é cabível e plausível achar que o tempo dos profetas acabaram, porque as filhas de Filipe profetizavam e presidiam a congregação, porque Ananias e Paulo
e tantos outros profetas de ofício profético do Novo Testamento profetizaram fenômenos da natureza. Ainda no 3º século havia um profeta chamado Moline, que era um pé no saco e profetizava contra Justiniano Mártir, contra Epafrodito e outros pais da igreja, que eram mestres, que eram pastores. Ele foi um dos caras que mais profetizou contra a doutrina da sucessão apostólica. E foi tirado de cena política e administrativamente. Mas homens e mulheres, ao longo da história do cristianismo, sempre se moveram com autoridade e fé no espírito de profecia. E é essa unção e é esse entendimento que tem que ser restaurado a psique de uma geração de cristãos. A igreja brasileira. O tempo é esse, o momento é agora. Nós estamos grávidos de um livramento, nós estamos grávidos de uma multidão de pessoas que vão desconstruir o socialismo fabionista já implantado no Brasil e vamos reedificar essa nação com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Nesse processo, não se assustem se Deus interferir com morte, matando personagens que estão diabolicamente contra a República, contra a nação, contra a vontade democrática da nação brasileira. Não se assustem se acidentes acontecerem com Alcolumbre, com Davi Maia, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, com membros do Supremo Tribunal Federal. Se a igreja continuar jejuando, continuar orando, Herodes irão morrer comidos de verme. Lembre-se que na primeira perseguição do sistema político romano contra a igreja do 1º século, Tiago era o apóstolo, Tiago era o líder, e a igreja não jejuou, a igreja não orou, ela ficou passiva, e Tiago teve sua cabeça decapitada. A igreja lamentou, a igreja sofreu, a igreja chorou, mas a igreja não guerreou profeticamente contra esse mal. Na segunda perseguição contra Pedro, a igreja não ficou passiva, a igreja não ficou assistindo em televisão e Netflix em casa, a igreja uniu seu espírito ao espírito de intercessão, ao espírito de adoração, e a igreja tinha em mente Isaías 26:17. A igreja não queria parir vento, a igreja não queria sentir dores de parto e dar à luz vácuo, dar à luz vento, dar à luz nada. A igreja queria parir livramento, e a igreja entrou nessa guerra, entrou nessa oração, entrou nas casas em intercessão, ao ponto de que um terremoto livrou Pedro do cárcere, um anjo do Senhor desceu naquele lugar, uma capa de invisibilidade tirou Pedro daquele lugar, e quando Pedro chega na porta da casa de uma menina de 5 anos de idade, Rode, a igreja que orava, não sabia se era Pedro ou se era o anjo de Pedro que estava na porta. Na verdade, eram as duas coisas, simultaneamente, que estavam na porta da casa em que eles oravam. Mas essa segunda situação, a igreja não ficou passiva. A igreja assumiu a guerra, a oração. Então é tempo de reunir, é tempo de orar, é tempo de mandar essas restrições para o inferno, é tempo de desconstruir todos os governadores que estão comprometidos em destruir a economia brasileira e atemorizar com falsas estatísticas, com excesso de zelo, com excesso de precaução, que eles nunca demonstraram isso nas pandemias anteriores, como a H1N1, por exemplo, que matou muito mais pessoas que o coronavírus, que era muito mais perigosa e violenta que o coronavírus. É hora de parar de acreditar no espírito de falsa profecia, na mídia mentirosa e manipulada. É hora de discernir e de julgar esse espírito da mídia, e de julgar e discernir esses políticos que estão promovendo a passividade, promovendo a paralisação da economia, a paralisação do trabalho, a paralisação das frentes produtivas. É hora de julgar e profetizar contra esses filhos de Belial que estão comprometidos com as trevas em destruir a igreja, em destruir o governo, em destruir o presidente da República, em destruir todos os avanços e os benefícios que nós tivemos nesse poucos meses de bem-sucedido governo de direita do presidente Jair Messias Bolsonaro. É hora de nos unirmos e usarmos da violência profética. Porque se a violência profética não der certo, só vai nos restar pegar em armas. Só vai nos restar a violência física
Deus nos livre de fazer isso, mas Deus nos dê muita coragem se isso for necessário. Porque em toda a história de jejum do povo de Deus em Israel, toda a história de jejum nacional coletivo, depois do jejum acontecem duas coisas. Deus visita o inimigo e o coração duro se quebranta. Há livramento, reconciliação, restauração. Ou Deus visita o inimigo, o coração duro fica mais duro ainda. E não restou outra alternativa, a não ser o povo de Deus pegar em armas e ir para a guerra. Analise todos os jejuns da história de Israel. Depois de um jejum, de uma convocação nacional, se não resolver o problema espiritualmente, pode se preparar, que Deus vai resolver o problema fisicamente, mas não vai ficar solto, não vai ficar mal resolvido, não vai ficar largado no mundo espiritual. Então ore a Deus para que você nunca precise pegar em armas, e ore a Deus para que você acerte o tiro na testa, na primeira tentativa, sem medo, sem covardia, se a primeira oração não for respondida, se só lhe restar a segunda opção. Não tenha dúvida, não tenha medo. Nós estamos vivendo um tempo de batalha espiritual e de batalha física. Não tenha dúvida, nós já estamos trabalhando para desconstruir e sair de um sistema socialista fabionista que foi implantado nos últimos anos do governo de esquerda dos trabalhadores. Agora, não pense você que Jair Messias Bolsonaro vai conseguir sozinho, sem a mobilização popular, sem ajuda, sem oração, sem intercessão e sem os nossos punhos e sem as nossas bandeiras. Porque se fazer passeata não adianta, se carro de som não adianta, se bandeira não adianta, temos que pegar em armas e temos que neutralizar 20% de comunistas infiltrados na sociedade brasileira, seja por elegância, seja por violência, seja na troca das ideias, na inteligência da argumentação, ou seja no derramamento de sangue. E não tenha medo disso. Glória a Deus se uma guerra civil dessa florescer, porque é inevitável nas transformações sociais, econômicas e financeiras, na distribuição de justiça social de todos os países supostamente desenvolvidos, uma guerra civil interna dessa. Oro a Deus para que possamos alcançar o objetivo sem o derramamento de sangue. E oro a Deus para que, se a primeira resposta, a primeira oração não for respondida, tenhamos ousadia, coragem, oportunidade e punhos fortes para a luta armada. Não tenha medo, não fuja do seu comissionamento profético, não fuja do seu chamado de transformador social. Você e eu somos agentes de transformação, agentes operadores de milagre. E Deus continua a manifestar sua glória, os seus milagres, as suas transformações econômicas, físicas, espirituais e sobrenaturais através de homens e mulheres falhos, fracos, medrosos, limitados, mas disponíveis. Esteja disponível a Deus através do seu jejum, através da sua oração, da sua comunhão, da sua vida interior no altar. Não perca esse tempo, 40 dias, 1 hora de oração em línguas por dia. Leia e releia Isaías capítulo 26, leia e releia Isaías 26, mas sempre dê ênfase ao versículo 17, 18, 19. Ó Senhor, diante de ti fomos como uma mulher grávida, que tem dores de parto e dá gritos de dor quando está prestes. Damos e tivemos dores de parto, mas demos à luz o vento. Não podemos livrar a terra, nem demos à luz moradores do mundo. Nós não queremos ser uma geração de cristãos que pariu o vento e não conseguiu desconstruir o fabionismo socialista infiltrado na nossa nação. Nós seremos a geração de cristãos cheios do Espírito Santo, fecundados pelo Espírito Santo, que vão gerar e dar luz, dores de parto, e vão parir uma nova república, um novo Estado federativo, um novo Brasil, uma nova consciência política de justiça e de distribuição social. Vamos assistir os órfãos, as viúvas, os necessitados, os estrangeiros que peregrinam no meio do povo. Vamos fazer com que o carcerado, o presidiário, tenha a oportunidade de nascer de novo e de se arrepender dos seus pecados, e não de ser doutrinado e aliciado para grupos terroristas. Vamos desconstruir toda a militância política contrária à igreja, contrária à vida, contrária à família, e toda militância política comprometida no aborto, na pedofilia ou na destruição
do caos, da desordem social. Vamos nos levantar como profetas e proclamar. Comece com o altar de arrependimento para que você tenha autoridade de destruir as forças das trevas implantadas nas diversas autarquias e circunstâncias, setores da nossa sociedade. Comece com o altar de humilhação, de oração, de contrição pelos pecados da igreja. E nos anos 80, nos anos 90, no início dos anos 2000, não ouviu os profetas e muitas vezes Deus falou a mesma profecia. Não só nas nossas escolas de ativação profética, mas em diversos eventos, em diversas conferências missionárias, em diversos lugares ao redor do Brasil e do mundo. Se a igreja brasileira enriquecer e não cuidar do social, o Senhor vai entregá-los por uma janela de tempo na mão dos socialistas. E aí o que aconteceu? Já aconteceu. O fabianismo socialista está agora num processo de desconstrução. A eleição de Bolsonaro foi o nosso arrependimento alguns anos atrás para que Deus nos desse um fôlego, nos desse uma esperança, nos desse uma chave. Mas não pense que ele vai fazer tudo sozinho. Não pense que os deputados, que os senadores e que os juízes estão simpáticos ao que ele está fazendo. Eles vão lutar como filhos das trevas contra a igreja e contra essa desconstrução do socialismo já implantado no Brasil. Mas os filhos de Deus, eles são ungidos e revestidos de poder para esta obra. Embora que Jesus tenha dito que os filhos das trevas são mais diligentes, são mais prudentes que os filhos da luz dormem na luz, por isso são mais passivos, mais preguiçosos. Os filhos das trevas são mais sistemáticos, mais diligentes para a maldade do que os filhos do bem para fazer o amor, fazer a bondade. Apesar disso, nós vamos nos levantar e proclamar que um novo tempo está surgindo, não só na igreja, mas na sociedade brasileira. E vamos trabalhar para isso. E orar e vigiar para que não precisemos chegar ao extremo de pôr as mãos em armas. E se precisar, colocaremos sem medo toda a desconstrução de superstição teológica, que transfere para anjo a responsabilidade daquilo que ele nos deu, que transfere para Deus a responsabilidade de transformar a terra e de implantar o reino de Deus e a sua justiça na terra, que ele deu para nós, enquanto igreja. Precisa ser desconstruída dessa feitiçaria teológica, desde os jesuítas até agora, fazendo com que a população fique passiva, vendo as barbáries sendo feitas, crendo que a qualquer momento Deus vai fazer por elas o que elas não fizeram, cheias da autoridade, do poder e da inspiração divina. Mas é um novo tempo, um novo entendimento e uma nova maturidade que está tomando conta dos líderes, dos homens e mulheres de Deus da nossa nação. Você e eu não podemos ficar fora desse mover da glória de Deus. Comunique-se nas redes sociais. Comunique-se a favor do governo, contra os ícones da desgraça. Ore pelos caminhoneiros. Levante altares de oração pelos caminhoneiros. Ore pelos militares. Você sabe que existe dentro das Forças Armadas um núcleo simpático à esquerda, mas uma grande maioria de homens idôneos, simpáticos a Jair Messias Bolsonaro. Ore. As pessoas têm dificuldade de entender o que está acontecendo e eu vou encerrar o vídeo falando sobre isso. Por que eles querem derrubar Jair Messias Bolsonaro? Esse dia de jejum e de oração, Deus me permitiu sair do meu corpo e entrar na mente do Rodrigo Maia, entrar na mente do Davi Alcolumbre, entrar na mente do Toffoli, entrar na mente do Gilmar Mendes, entrar na mente do próprio Michel Temer, tá? Você acha que ele está morto, mas ele está bem quietinho, manipulando muitas coisas pelos bastidores. Eu saí do meu corpo e entrei na mente deles por fração de segundos e eu recebi uma informação. Sabe o que eles pensam? Eles pensam o seguinte, eles pensam que quem derrubou a Dilma foram eles, através da manipulação da mídia, através das lojas maçônicas e através do financiamento de ícones para ficar fazendo hangout na internet, falando mal da Dilma e incitando o povo para o impeachment da Dilma. Eles acreditam que eles derrubaram a Dilma. Eles não sabem quantas vezes Deus mandou matar jacaré, matar crocodilo, matar sucuri e fazer ato profético para decretar juízo sobre o governador do Amazonas, governador
do Maranhão, sobre alguns políticos que já assumiram do cenário nacional, sobre o próprio sistema político de esquerda do PT. Eles não acreditam que foi a igreja, na sua multiforme graça, milhares de intercessores fazendo atos proféticos, intercessões, orações, comissionamentos, marcha ao redor do prédio do Senado, do Planalto, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário. Eles não acreditam que foi a igreja fazendo esse jejum, fazendo essa oração, que espiritualmente a igreja derrubou eles. Eles não acreditam. Eles não acreditam que existe um Belmonte que luta contra um Leviatã no final do livro de Jó. E que Jó, no fundo, não tem que fazer nada. Jó só tem que estar em comunhão com Deus. Esse é o segredo. Jó não luta com o Leviatã. Jó fica em comunhão com Deus e Deus diz: Jó, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o crocodilo, Leviatã, e vou chamar o Belmonte, o hipopótamo. E o hipopótamo, o Belmonte, vai matar e vai destruir o Leviatã. Se o Leviatã político é a personificação socialista de esquerda, o Belmonte é a da direita. Não tenha dúvida de que o Belmonte da direita também é mau. Mas nesse momento é o remédio amargo que Deus está usando para restaurar a nação brasileira. Talvez daqui 20, 30 anos tenhamos que orar e fazer jejum e atos proféticos contra Belmonte. Mas nesse momento, Deus está usando a instrumentalidade de Belmonte para derrubar Leviatã. E é Deus quem está fazendo isso. E a nossa função, enquanto profetas, enquanto adoradores, enquanto intercessores, é ficar neutros em comunhão com Deus, assim como Josafá no vale de Beraca, no vale da bênção, ficou em comunhão com Deus e o Senhor confundiu os exércitos, fazendo com que eles lutassem internamente entre eles, se enfraquecessem. Os soldados de Israel, quando tiveram que se manifestar, foi fácil a vitória. O povo de Deus teve apenas que recolher os despojos de guerra. O mesmo aconteceu com Gideão, em Juízes. Eles lutaram entre eles, eles se enfraqueceram entre eles. E o povo de Deus só teve que terminar a obra, terminar a batalha, teve a vantagem bélica de pegá-los divididos, enfraquecidos entre si e recolher os despojos de guerra. O mesmo aconteceu quando um espírito de engano, um espírito de confusão saiu da parte do Senhor e entrou nos falsos profetas, na falsa mídia, na falsa imprensa, nas falsas emissoras de TV, de rádio e de jornalismo impresso do reinado de Acabe. E eles brigaram entre eles, e eles lutaram entre eles, e eles se enfraqueceram. E os profetas de Deus prevaleceram em todos esses três cenários, em todos esses três contextos. Não será diferente nos dias de hoje. O espírito de confusão, o espírito de engano entre os políticos, entre as vaidades, entre os líderes de oposição, de resistência que querem impeachment e derrubar Jair Messias Bolsonaro. Entre os mecanismos de imprensa e os mecanismos políticos. Já está em operação e vai se intensificar ainda mais, porque na medida em que o povo de Deus levanta o clamor, adora em espírito e em verdade, o Senhor envia os seus anjos e manifesta a sua glória, revela e descortina o seu poder. Porque o poder de Deus sempre esteve ali, mas esteve oculto. Esse poder ele entra em ação na medida em que o povo o invoca. Entenda, Deus não faz justiça porque você precisa de justiça, e Deus não faz justiça porque Ele é justo. Esta é uma das características de Tsidkenu e Yahvé. Deus faz justiça porque você o reivindica, porque você o invoca, porque você clama, porque você insiste, porque você é a viúva importuna que enche o saco do juiz para acordar de madrugada e julgar a sua causa. Nem que seja para ela parar de insistir, mas o juiz iníquo julga a causa dela. Quanto mais o Pai Celestial, que não é iníquo, é perfeito, é santo, é El Shaddai, Todo-Poderoso. Esse também vai julgar a nossa causa e vai nos dar livramento na nação brasileira. Mas o poder e a natureza de Tsidkenu e Yahvé, o Senhor, justo juiz, o Senhor, a minha justiça, não entra em ação porque você precisa. Você vai ficar frustrado com Deus. Você vai questionar a santidade de Deus. Você vai questionar a existência de Deus. Você vai ficar amargurado com Deus. E a injustiça vai prevalecer na sua vida. Por quê? Porque você não clamou, você ficou passivo. Entrega na mão de Deus, o que vai acontecer? Entrega na mão de Deus, não vai acontecer nada. Deus entregou na tua mão, Josué. E você tem que passar a espada na garganta dos inimigos. Os inimigos não é para você entregar na mão de Deus, cabeça de bagre. Deus entrega os inimigos nas mãos dos seus filhos, dos seus profetas, dos seus instrumentos de justiça aqui na terra, para que nós façamos justiça social, seja através das leis, seja através do sistema carcerário, seja
através da oração, da intercessão, que faz com que Herodes morra comido de vermes. Cultive essa sua imagem. Depois de altares de oração de arrependimento, perdão, comunhão, louvor, exaltar a Deus, entronizar a Deus, termine esses seus períodos de oração com essa imagem de Herodes morrendo comido de verme. Imagine Davi Alcolumbre morrendo como Herodes morreu, porque se levantou contra a igreja, porque se levantou contra a santidade do próprio Deus. Visualize Rodrigo Maia morrendo comido de vermes, da forma como homens que se levantaram na história contra os santos de Deus terminaram. Os impérios romperam. Mené, Mené, Tekel, Ufarzan para o STF, STJ, para o Toffoli, para o Rodrigo Maia, para os líderes dos partidos que estão conspirando contra o presidente da República. Mené, Mené, Tekel, Ufarzan. Mené, Mené, Tekel, Ufarzan. Mené, Mené, contra os reis e os governadores de Estado que estão tentando implantar um parlamentarismo branco e fazer com que o sistema republicano desmorone para implantar o parlamentarismo no Brasil. Nós unimos o nosso espírito ao espírito de profecia, ao espírito de Deus Todo-Poderoso. Invocamos Tsiquinu Yahvé, invocamos a balança da justiça. Nós somos pesados numa extremidade dessa balança. Eles são pesados em outra extremidade da balança. Mas nós declaramos Mené, Mené, Tekel, Ufarzan, sobre João Dória, sobre o governador Wilson, sobre os governadores dos estados que estão lutando e trabalhando contra o presidente Jair Messias Bolsonaro, contra esta obra macro de desconstrução do socialismo fabionista já implantado no Brasil. Todos os apresentadores de televisão, todos os redatores de jornal, todos os programas de rádio que estão unidos aos filhos das trevas, que fazem parte deste pacto de Satanás para desconstruir a igreja e desconstruir esta recém-construção política de direita do atual governo, democraticamente eleito pelo povo. Nós declaramos sobre a vida de vocês: Herodes morreu comido de vermes. Arrependam-se, ou vocês também morrerão, apodrecerão. Mené, Mené, Tekel, Ufarzan, é a palavra de Deus contra os inimigos da República, contra os inimigos da nação brasileira, contra os inimigos da igreja, contra os inimigos do povo de Deus. E este poder de julgar e de manifestar justiça, manifestar juízo, não entra em operação porque Deus é santo. Ele continua sendo santo e a terra continua cheia de obras de injustiça. Esse poder só se manifesta porque alguém clama, porque alguém pede, porque alguém invoca, porque alguém intercede, porque alguém está limpo diante de Deus para ser pesado com esses políticos e dizer: Mené, Mené, Tekel, Ufarzan, o trono desses governadores, a gestão desses advogados, o trono desses presidentes de partidos políticos, a vida política do Rodrigo Maia, do Davi Alcolumbre, os membros do STF, STJ, Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal Judiciário, o espírito deles está sendo pesado. Se eles se arrependerem, até para eles Deus dá livramento. Mas arrependimento exige mudança de atitude. Arrependimento exige mudança de ações práticas e concretas na política brasileira. Arrependimento genuíno exige mudança de curso, mudança de rota. Conversão exige uma mudança de ideologia e de valores. Até eles, se arrependerem, serão livres, porque o rei de Nínive estava sobre um decreto de Mené, Mené, Tekel, Ufarzan. Ele estava num contexto de ser destruído. Mas o Espírito de Deus, pela sua mentalidade de Jonas, veio sobre ele e o convenceu da justiça, do juízo, do pecado. E uma vez convencido, ele se quebrantou, ele não endureceu o seu coração, ele não se rebeliou contra Deus. Eu tenho certeza que o jejum de hoje fez com que os anjos de Deus visitassem todos os políticos que estão conspirando e planejando um parlamentarismo branco. Eles foram visitados. Por 30 segundos eles tiveram uma janela de lucidez no meio da atual opressão demoníaca deles e Deus sussurrou no ouvido deles: se arrependam.
Agora a decisão de arrepender não é de Deus, a decisão é deles. Se eles se quebrantarem, serão perdoados. Se eles endurecerem a sua cerviz, farão parte da história. Serão mais um aniquilado, destituído. Porque Nabucodonosor, em Daniel capítulo 4, ficou 7 anos pastando, comendo capim, porque não honrou Deus na qualidade de Deus. Tocou nos profetas de Deus, perseguiu os profetas de Deus, tocou nos homens e mulheres ungidos, selados, separados, escolhidos por Deus. E a medida da iniquidade dele transbordou. E assim nós decretamos que os inimigos de Deus, os inimigos da igreja, os inimigos da república e do progresso brasileiro sejam destruídos, para que as nações vejam que existe um Deus que se levanta. Ele julga o espírito de falsa profecia. Declaramos que essas emissoras de rádio, de TV, jornal, revista, esses sites, esses portais, esses canais do YouTube, do Instagram, do Facebook, entrem em falência, apodreçam. Assim como Jesus amaldiçoou a figueira que tinha folhas, mas não tinha frutos, e ela apodreceu, ela morreu, ela murchou. Assim, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, financeiramente, essas organizações comecem a murchar e apodrecer a partir do dia de hoje. Que esse vídeo seja um marco na tua história, que esse ensinamento seja uma revelação no teu espírito, e que a nação brasileira se organize, clamando, jejuando, orando, pedindo pelo livramento de guerra, mas preparando-se para a intervenção física e militar, se assim for necessário. E se Deus permitir que isso seja no caminho da força, no caminho da militância armada, não se desespere. O Senhor é Yahvé Sabaoth, o Senhor da guerra. O Salmo 24 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei? Poderoso, triunfante, glorioso, Rei da Glória, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Senhor é Yahvé Sabaoth, o Deus dos exércitos, o Deus da guerra. Então, que bom que você experimenta Deus no atributo e no adjetivo, na qualidade de Abba. Abba, Pai. Paizinho querido, Pai de amor. É muito bom, é muito importante experimentar Deus como Abba. Mas ele também se revela como Tsidkenu Yahvé, como El Shaddai, como El Roi, Yahvé Rapha. E Yahvé Jireh, você está bem familiarizado. A manifestação de Deus como Yahvé Jireh, o Deus da provisão, o Deus da providência. Mas, às vezes, existem ciclos e estações na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, que precisa experimentar Deus como Yahvé Makadesh, aquele que toca e purifica, aquele que toca e santifica. E, às vezes, a nação resiste a Deus e é inevitável a manifestação dele como Yahvé Sabaoth, o Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos. Aqui fica o recado da igreja de um dia de jejum para os políticos filhos da puta da nação brasileira, para os políticos corruptos, para os juízes filhos de uma meretriz. É até uma injustiça que as pobres prostitutas ofende elas se referir a eles assim. Se o jejum e a oração, se as manifestações públicas pacíficas não derem certo, vamos para a guerra. Deus abençoe você. Um forte abraço.